seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi todos e entendei. Nada há de fora do homem que, entrando nele, possa o contaminar. Mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem e não pode o contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ela nos traz a instrução de como devemos andar, como devemos se portar, e como, Senhor Deus, o Senhor é, e como nós somos, Pai. O Senhor mostra essa realidade para nós todo o tempo, que nós precisamos de Ti, Pai. E mais uma vez nessa noite, Pai, nós precisamos assim, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos assim, Senhor Deus, da Tua bondade, Senhor Deus, para nos abrir o entendimento para essa palavra, Pai. Para abrir o nosso coração para as coisas que vêm do alto, Pai. Então, Senhor Deus, nessa noite nós te pedimos que o Teu Espírito Santo se revele a nós, abra o nosso entendimento, abra o entendimento de quem estiver nos vendo também, Senhor Deus, para entender essa palavra e que essa palavra traga mudança em nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. E eu queria que você pensasse agora em alguém que precisa mudar. E queria que você pensasse comigo em alguém que você conhece, que você fala: olha, essa pessoa eu conheço e essa pessoa precisa mudar. Eu queria que você pensasse comigo agora. E com certeza você pensou, e esse, quem sabe, é um dos maiores nossos problemas, irmãos. É porque nós pensamos sempre em alguém, mas nunca em nós. Nós nunca pensamos, olhamos e nos avaliamos e pensamos que essa pessoa que precisa mudar e ter uma transformação somos nós, em primeiro lugar. E nós que sempre queremos mudar o irmão do lado, o irmão de trás, o irmão da frente, o parente, o vizinho. Não, essa pessoa precisa mudar. Mas quem precisa primeiramente mudar somos nós. Nós precisamos mudar. Então, irmãos, afinal, não adianta nada nós mudar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? Mateus 8,36, Jesus fala: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, nós queremos mudar todos e nós não está havendo uma mudança em nós. Então, por isso que o tema dessa noite, irmãos, para nós refletir nessa mensagem, é: eu preciso mudar meu coração. Nós precisamos mudar o nosso coração. E eu quero aqui, irmãos, convidar nós agora a esquecer, né? Não é um clichê de pregador, né, que fala assim: esqueça teu irmão do lado, esqueça teus problemas lá fora. Não, é uma realidade, irmãos. Eu quero que você esqueça agora daquela pessoa que você pensou antes. E você agora se foque em você. Como eu também, quando preparei essa mensagem, me foquei em mim. Entre eu e Deus, o Espírito Santo de Deus falando comigo, falando no meu coração. Então eu não quero que você leve para esse lado do clichê: olha, esqueça o que está do teu lado, o irmão que está do lado. Mas pense em você. Pense que agora é uma conversa mais próxima que o Senhor quer ter contigo. Que o Senhor precisa falar contigo, irmãos. E talvez quando nós pensamos na situação, ele precisa falar com esse irmão aqui do lado.
Não, com o sermão lá da frente, com o sermão lá de trás, ó. Tá falando com aquele irmão lá, não, é aquele irmão que está vendo através da live. Fala Jesus, fala mesmo. Aquele irmão precisa ouvir. Mas hoje o que eu chamo a tua atenção, irmãos, é que nós precisamos ouvir. Que essa noite o Senhor quer falar comigo, quer falar com você, especificamente. A gente sabe que o culto é para o Senhor, mas nós podíamos resumir hoje que o culto é para ti hoje. Deus quer falar com você, pessoalmente, não é com quem está contigo, porque nós precisamos ter o nosso coração mudado. Nós precisamos hoje, o Senhor nos chama para ter essa conversa, tete a tete, mano a mano, sem a gente terceirizar a culpa para alguém e falar assim, não, eu sou assim, ou algo acontece na minha vida por causa do fulano ou por causa do ciclano. Não, é eu que preciso mudar. É para mim essa palavra e nós precisamos receber ela em nome de Jesus. Então, irmãos, o princípio aqui desse texto ao qual a gente leu, fala sobre os fariseus, os escribas, ou seja, os peritos da lei naquela época. A palavra fala que eles se reúnem com Jesus e com seus discípulos, então quando eles estão ali sentados com os discípulos de Jesus se alimentavam de pão. E ao olhar isso e observar os discípulos, eles logo percebem algo. Os discípulos não lavavam suas mãos, ou não lavaram, não fizeram aquilo que era a tradição deles naquele momento. Que era lavar as mãos antes de participar do pão ali. Não. Então eles olham essa situação. Eles olham essa situação agora dos discípulos se alimentando. E eles falam no verso 2 assim, a palavra fala: vendo que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Ou seja, não estava falando de higiene, irmãos, não é porque os discípulos não lavavam as mãos, os discípulos estavam com a mão suja, esfregaram na terra e pegaram o pão, e estão comendo. Não era isso. Não era essa a questão. Obrigado, irmão. Não era essa a questão, irmãos. Mas a questão aqui, que eles falavam de impureza aqui, eles falavam pela sua tradição, a tradição dos anciões, ou seja, daqueles peritos da lei, os antigos antepassados judeus, a qual trouxeram algumas tradições para aquele povo. Eles acreditavam então que Deus deixou as leis escritas para Moisés, irmãos, como nós cremos assim também. Mas eles acreditavam também que o Senhor havia deixado algumas coisas ditas para os anciões. Ou seja, não o que estava escrito, mas o que foi falado. Ou seja, se nós trouxéssemos hoje, quem sabe para nossos dias de hoje, ou seja, essas tradições não estavam escritas na palavra de Deus, mas elas eram transmitidas de boca a boca. Os mais velhos passavam para os mais novos. E essas tradições de nada tinham a ver com as escrituras, irmãos. Exemplo aqui que eu vou dar para os irmãos. Eles pegavam algumas leis que foram projetadas para os sacerdotes fazer os sacrifícios no templo e traziam para aplicar para o povo. Ou seja, então uma delas é a forma de lavar as mãos. Não era de qualquer jeito. Era do jeito deles, porque era tradição. Mas não que a palavra mandava que o povo lavasse a mão assim. Então eles faziam isso. E o verso, então, 4 vai dizer assim, que essa tradição, ela fazia isso. Quando eles voltavam da praça, fala, quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. Se aspergirem, ou seja, se lavarem. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais, e até camas. Então, irmãos, o que eles faziam, eles ensinavam o povo que o povo tinha que lavar alguns utensílios, como era que o sacerdote tinha que fazer também no templo. Mas não só isso, várias outras coisas que vinham, irmão, junto com isso. Por exemplo, até aqui está entre, acho que eu não entendo muito, tem horas que fala que minha lembrança do português, colcheias, eu acho, colchetes, deixa eu ver se ele fala, não sei qual é o nome daquilo ali, acho que é colchetes, entre parênteses e colchetes. Camas, quer dizer, eles acrescentavam outras coisas a mais ainda. Olha, vocês têm que, até como lavar a cama, como lavar o lençol. Tinha tradições, regras que eles apresentavam ao povo. Essas tradições, então, irmãos, era como, se nós fossemos entender para os dias de hoje, como um telefone sem fio. Se eu começasse agora falando aqui para o Alisson aqui na frente, falasse, olha, Alisson, arroz, feijão, batata e macarrão. E o Alisson passasse por irmão lá de trás, e passasse para a irmã, fosse passando. Quando chegasse aqui no Odair, o Odair ia me responder assim, falando, ei, Odair, o que foi dito que eu passei ali para o Alisson? E sabe, o Odair ia falar para mim, arroz, feijão, batata não. Porque ia se perder. Ou ia faltar algo, ou ia
reverter, ia levar para um lado errado, ou essa tradição, como não estava escrita, ela ia ser mudada, ou para pior, ou para melhor com o passar do tempo. Melhor não sei para quem, né, irmãos? O pior, com certeza, seria para o povo. Então, Jesus aqui, irmãos, no verso 5, vamos ver o que fala aqui. Então, eles interpelaram com Jesus, ou interrogaram Jesus, no verso 5, dizendo: por que não andam os seus discípulos em conformidade com as tradições dos anciões? Não é em conformidade com a palavra de Deus, mas com as tradições. Por que os teus discípulos não andam assim, então? De conformidade com as tradições dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Ou seja, irmãos, Jesus não exigia dos seus discípulos que eles praticassem as tradições cerimoniais. Não exigia deles que eles fizessem essas coisas, porque até Jesus, como mestre deles, ele se sentava com os pecadores para se alimentar. E isso era um escândalo para esse povo dessa época. Para os anciões ali da tradição, olha, escândalo está sentando com os pecadores, ele se senta e se alimenta com os pecadores. Então os seus discípulos vendo isso com Jesus também falaram: não, Jesus não dá muita bola para a tradição, não. Jesus não está aí porque a tradição diz, mas está porque a palavra diz. Então para eles, irmãos, não respeitar aquela tradição era um escândalo. Então Jesus responde no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, irmãos, se fosse trazer para os nossos dias de hoje, Jesus respondeu para eles algo simples e que talvez nós ouvimos bastante aqui na nossa igreja. Sola a escritura, ele falou. Jesus falou para eles. Não, mas as tradição, porque tem que lavar a mão, porque o nosso antepassado disse, porque a cama, o jarro, porque não sei o quê, porque o que. Jesus falou assim: ó, só a escritura. É somente a escritura. E aí? E aí eu vou ler para vocês somente a escritura, e ele lê, né? E ele fala assim ainda no final do verso 6, como está escrito. Como está escrito. Então Jesus traz agora essa direção, olha, como bem profetizou Isaías sobre vocês, sobre essa hipocrisia de vocês, que vocês colocam atam fardos pesados sobre o ombro do povo, mas vocês não conseguem carregar. Eram as tradições, irmãos, e não a lei. Jesus nunca foi contra a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E nós passamos há não pouco tempo atrás, acho, há 15 dias atrás, né, a gente comemorou 505 anos da Reforma Protestante. E dentro dessa Reforma Protestante, que foi feita em 1517, irmãos, saiu dali os 5 solas, a qual eu citei aqui. O primeiro é sola a escritura, ou seja, somente a escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christo, somente Cristo, e só a Deus a glória, ou só lhe deu glória. Então saiu dessa ideia, irmãos, e aqui foi encontrado isso, não foi retirado, alguém pensou, alguém achou, é uma tradição, não, é algo que foi extraído da palavra do Senhor, e é algo que Jesus aplicava a todo momento, irmãos, que somente a escritura era a base, e somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. Então o nosso Senhor Jesus sempre apelava, irmãos, para a autoridade da escritura. Pode ver, irmãos, em certas situações, até mesmo quando ele foi tentado lá no deserto, quando Satanás vem e fala para ele: ó, está escrito, porque Satanás não é os fariseus, o Satanás não fala das tradição. Satanás vem e fala para ele: dá a escritura. Fala: está escrito. Jesus fala: está escrito, está escrito, está escrito também. Ou seja, Jesus refuta ali Satanás com a escritura. Porque quanto a fatos não há argumento, irmãos. Então Jesus aqui sempre fala e sempre expressa a autoridade da palavra, a autoridade da escritura. Por isso, irmãos, nenhum homem, seja qual título ele tiver, seja pastor, seja apóstolo, que nós não consideramos mais hoje, mas seja o sacerdote, o sumo sacerdote, o profeta, seja quem for, irmãos, se ele falar algo fora da palavra, a palavra mesmo diz: maldito é, anátema. Se alguém trouxer outro evangelho para vocês, considere anátema. Paulo fala isso, inclusive eu. Fala: se eu, ou um anjo, ou alguém vir entregar outro evangelho para vocês, que não seja pautado na palavra de Deus, que não tenha base na palavra de Deus, se eu, como pastor, irmãos, ensinar para vocês algo, e vocês olharem e falar assim: peraí, não está escrito aqui, o pastor está inventando coisa. Maldito. Maldito, anátema. Você pode encher a tua boca e falar: pastor, tu é maldito, porque está ensinando algo que a palavra de Deus não disse.
Porque a autoridade está na palavra, não em quem prega, não em quem fala, não em quem transmite. A autoridade está na palavra do Senhor, irmãos. Não está na igreja. Está na palavra do Senhor, e é isso que Jesus mostra. Gálatas 1:8 fala isso. Se o Nilson puder abrir lá para nós. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Jesus fazia isso, Jesus mostra para eles, então fala assim, olha, o que vocês têm feito é fora do contexto da Escritura. Por isso que vocês até me louvam, falam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que não havia uma mudança naqueles homens. Não havia uma mudança, irmãos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele mostra aqui, então, o desejo de levar as pessoas ao conhecimento da Escritura, ao conhecimento da sua palavra, ao conhecimento dele mesmo. Para que as pessoas ao conhecer a palavra de Deus, irmãos, nós haja de conformidade com ela. Ou seja, Jesus não está preocupado, irmãos, com o que fulano disse ou com o que Beltrano disse. Ele está preocupado com o que a palavra diz. O que a palavra diz é isso que deve ser a nossa preocupação. Não o que fulano disse, que... Irmãos, eu tenho visto muita coisa esse tempo agora, e talvez você tenha visto também. É fulano que profetizou lá em 1000 não sei quanto, o outro que falou, que o outro que Beltrano falou, e que daí vai se juntando tudo, mais esse, mais aquele que falou, vai dar X. Aqui, ó, fecha a conta, bota igual, ó, irmãos, é esse tempo agora. Não. O que a palavra diz, eu consigo fazer essa somatória, mas o que o homem diz, o Senhor não tem compromisso com isso. E daí por isso que há tanto envergonhamento da palavra de Deus, ou seja, a palavra não envergonha, mas das pessoas que se dizem de Deus, por largarem essas profetadas, falarem coisas que o Senhor não falou, e daí quando se vai se pautar pela Escritura, fala, mas peraí, até Satanás sabe que não está escrito, mas fala, está escrito. E muitos fazem isso, irmãos, muitos fazem isso. Então no verso 8, irmãos, verso 8 em diante, o Senhor Jesus começa aqui a tratar com esses homens. Ele começa falando e citando Isaías, citando a Escritura no verso 6. No verso 7, então, ele diz: em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceito de homens. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. Verso 9, e disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o teu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Resumidamente, irmãos, o Senhor Jesus agora traz uma lição para esses homens, trazendo um resumo das tradições que eles faziam naquele tempo, que as tradições deles anulavam a palavra de Deus, anulavam o que ele estava ensinando. Porque aquela história desde que esteja me favorecendo, não interessa o resto. Era isso que esse povo pensava naquela época. Era isso que muitos líderes hoje pensam ainda, irmãos. Eu não precisava pregar essa palavra aqui, eu poderia pregar outra que nós ia... Meu Deus, quem sabe nós ia faltar lugar aqui nesse lugar. Para me convir. Eu disse, não, eu vou passar essa parte aqui, que essa parte dura são essas palavras, dura esse discurso. Quem poderá suportar, Jesus? Eu vou pregar algo mais leve. Não, é a palavra de Deus, irmãos. Tem que ser pregada, tem que ser dita, tem que ser falada. Então esses homens, por causa da tradição, irmãos, eles negavam até mesmo a lei do Senhor. E aqui quando ele fala, honra teu pai e tua mãe, honrar o pai e mãe, irmãos, muitas vezes a gente acha que é obedecer. É o que foi ensinado. Certo, a gente tem que obedecer nosso pai e nossa mãe. A gente tem, é o mínimo que a gente tem que fazer, é respeitar, ser bem educado com nosso pai e nossa mãe. Mas não é só isso que esse mandamento está falando. Sabe o que ele fala, esse mandamento no passado? É que o filho deveria manter os pais, quando os pais envelhecessem. Financeiramente. Porque naquela época não tinha INSS, INSS. Não tinha aposento para os pais. Os pais envelheciam e era a responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Manter financeiramente os pais.
manter, cuidar, zelar, assim, né, irmãos, como nós, os pais, cuidam dos filhos, mantemos eles até que eles não trabalhem, mantemos eles até que eles não tenham a sua casa, mantemos eles nos seus estudos, assim no futuro, quando nós envelhecer, o que a palavra de Deus espera é que os filhos cuidem dos pais, e vice-versa, porque um dia você também vai envelhecer, e se o Senhor até lá não estiver vindo, o teu filho vai cuidar de você, tua filha vai cuidar de você, em nome de Jesus. Essa é a ideia desse mandamento. Mas aí por que Jesus fala que, olha, por causa da tradição de vocês, vocês estão descumprindo o mandamento da lei a qual Moisés deu, que era de cuidar o pai de vocês. E aí Jesus explica aqui, verso 11 ele diz, vós porém dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim, é corbã, isto é uma oferta para o Senhor. E aqui que está o mistério, olha só o que eles fizeram, o corbã era uma tradição. E sabe qual era essa tradição, irmãos? Era assim, ó. Se você não quisesse cuidar do teu pai e a tua mãe, você dava uma boa oferta para a igreja, para o templo. Corbã. Essa era a tradição. Você dava uma boa oferta, você estava eximido dessa responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. Aí tu dando essa oferta, tu, opa, está liberado, querido. Não precisa mais cuidar do teu pai e tua mãe. Está aqui, ó. Porque você deu uma boa oferta. Então o dinheiro que era para você cuidar do pai e da tua mãe, tu investiu aqui no reino de Deus. Amém. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas vendem um pedacinho do céu, ainda vendem. Mas o povo perece e cai nessas situações porque não conhece a palavra de Deus. Então o que acontece? Esse povo, eles faziam isso por causa de uma tradição desse corbã, dessa oferta, irmãos. Eles se eximiam da responsabilidade de cuidar dos seus pais, de suprir os seus pais. Eles se eximiam dessa responsabilidade, irmãos, de dar cuidado para os seus pais até o fim das suas vidas. Tanto financeiramente, como eu falei, não tinha um aposento naquela época. Eles faziam um voto, era um voto, esse voto era feito, e esse voto descumpria. Era a ideia deles que pela tradição, então, não precisavam mais cuidar do pai e da mãe. Por tradição, então, eles tiravam essa responsabilidade. E assim o Senhor Jesus fala, olha, por causa dessas coisas que vocês fazem, por causa dessas tradições que vocês ensinam para o povo tem descumprido o que Moisés ensinou na palavra. O que a palavra diz na lei, que é um dos mandamentos, honrai pai e mãe. Hoje, irmãos, o corbã mudou de nome. Tem um corbã hoje. Só que não é uma oferta na igreja. Chama asilo. Bota os velhinhos no asilo e os velhinhos que lute. Dá o pagamento lá para o asilo e o asilo resolve. Se exime da responsabilidade de cuidar. Mas naquele tempo, irmãos, através das tradições, então eles defendiam, ou seja, que ainda que tu pecasse contra Deus, desde que você pagasse, sem problema. Não tem problema não. E a religião hoje ainda faz isso. Desde que tu cumpra, desde que tu pague, desde que tu... Não, tá tranquilo, querido. Ó, não, deixa que eu... ninguém viu, ninguém vê, deixa quieto. Vamos empurrar aqui para baixo da pele. Não, irmãos. Tem que corrigir, tem que ensinar o que é certo. Corrigir, fazer o que é certo. Verso 13 diz assim. Jesus aqui continua falando sobre isso. Verso 12. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela sua própria tradição. Que eu acabei de falar. Pela tradição deles, eles tiravam o compromisso dos filhos de cuidar dos seus pais. Ainda na parte B do versículo 13. Que vós mesmos transmitisseis e fazeis muito outras coisas semelhantes. Então tu imagina quantas outras coisas semelhantes eles ensinavam para o povo. Da tradição que deixava de se cumprir a palavra de Deus. Verso 14. Convocando ele de novo então a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendai. Aqui Jesus então agora chama toda a multidão, irmãos. Convoca, chama para um PV. O PV é a ideia de hoje, talvez você não esteja adaptado, eu estou tentando me adaptar. Chamou para o privado. Vamos chamar no particular. Jesus chama todos agora para um particular, para explicar sobre o que está acontecendo aqui.
sobre as tradições que está matando aquilo que o Senhor está ensinando, ou aquilo que o Senhor tinha ensinado no passado. Então o Senhor chama esse povo agora para uma conversa mais de perto. No verso 14, convocando então ele, chama todos eles, ouvi-me todos e entendai. No verso 15 ele diz, nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Ou seja, irmãos, eles estavam julgando por causa de um pão. Mas a gente sabe que não era só um pão também, irmãos. Muitas outras coisas de alimentos era considerado impuro. Era considerado impuro muitas outras coisas que muitas religiões ainda hoje falam, olha, carne disso não pode comer, carne daquilo não pode comer, um porquinho não pode comer. Eu como. O que Jesus disse, está puro. Pode comer, isso aí não faz mal não. E ele vai falar que mais para frente. Mais para frente, verso 19, nós vamos ver isso. Então, irmãos, aqui Jesus chama eles então para uma conversa mais de perto. E ele fala agora, eu vou dizer para vocês o que faz mal. Mal não é o que entra, mas sim o que sai da boca de vocês. E ele fala assim no verso 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele traz uma explicação do verso 15 aqui, irmãos. Do verso 14, melhor dizendo, até o verso 16. Falando que o que entra não contamina, mas sim o que sai. E se alguém tiver ouvido para ouvir, ouça o que ele está falando. Mas o verso 17 acontece algo, irmãos. O verso 17 diz assim, quando ele entrou em casa então, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Ou seja, perguntaram, o que aquilo quer dizer? Verso 18, então eles lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que é de fora e entra no homem, não pode o contaminar? O Senhor aqui fala para eles, vocês não entenderam. Mas por que vocês não entendem? E aqui, irmãos, quero conjecturar com os irmãos algo aqui nessa noite, para nós entender. Eles não entenderam. Quem que não entendeu? Os discípulos não entenderam. Não entenderam algo simples que Jesus tinha falado. Então, se nós fizermos um raciocínio lógico aqui, quem não entendeu? Os discípulos. E se nós perguntar aqui, fazer uma pergunta, se eu perguntar para todos os irmãos que estão aqui essa noite, se tem discípulo aqui de Jesus, todo mundo vai falar, olha, eu sou discípulo de Jesus. Aí nós vamos entender agora o porquê que eles não entenderam. Por que esses homens não entenderam? Ainda assim sendo discípulo de Jesus. Verso 14. Vou voltar um pouquinho para trás, para nós entender. Convocando ele de novo, a multidão lhe disse, parte B do verso 14. Quando o pastor fala parte B, é a segunda partezinha do final, irmãos, do verso, da metade para frente. Parte B do verso 14. Ouvi-me todos e entendei. Os discípulos estavam ali junto? Estavam, eles fazem parte do todos. Os discípulos faziam parte do todos. Então, por que eles não entenderam? Jesus chama a atenção de novo, verso 16. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, os discípulos estavam ali, no meio de todos. Eles têm ouvido? Sim. Para ouvir? Talvez. O discípulo tem ouvido? Tem ouvido. Então, por que eles não entenderam, irmãos? Por que o discípulo não consegue entender o que Jesus está falando? Todos eles estavam ali, tinham ouvido o que Jesus tinha falado. Todos eles estavam ali e ouvem o que Jesus está falando. Eles tinham ouvido para ouvir. Só porque às vezes o ouvido deles era só para criar cera, irmãos. Era só para dar coceira. Era só para coçar. O ouvido deles, quem sabe, era só para isso. Mas eles não tinham a noção do que o Senhor tinha acabado de falar. Então, irmãos, eles tinham ouvido para ouvir, mas não ouviram. E se nós somos discípulos de Jesus, como eles, e não ouvimos, não entendemos, eu quero dizer para os irmãos por que eles não entenderam e por que nós muitas vezes não entendemos o que o Senhor está falando conosco. Porque a gente acha que as palavras de Jesus é para o outro. Eles estavam juntos, estavam com todo mundo. Por isso que eu falei que o nosso coração precisa ser mudado.
Que eles estavam juntos, eles eram discípulos, mas eles falaram, Jesus começou a falar, eles, pois é, daí Pedro, não sei, amanhã será que vão para onde? Jesus vai para onde? Jesus falando. E os ouvidos? O que Jesus está falando é para eles, não é para nós. Aí quando eles entram, Jesus, o que o senhor quis dizer com aquilo lá, que nós não entendemos? Mas Jesus tinha avisado, vocês estão juntos, todos, inclui vocês, que são discípulos. Não, aquele pessoal do mundo que precisa ouvir, eu não preciso. É o meu irmão do lado. Se o fulano estivesse aqui hoje ali eu vi, porque Deus ia falar com ele. Eu não quero que... Jesus, depois tu me explica na saída. Se eu tiver dúvida, eu te pergunto. Essa é a dificuldade, irmãos, porque tem ouvido, mas não ouve. Estão juntos, mas não estão ouvindo. E é o que Jesus fala aqui, olha, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quer dizer, o ouvido deles era para qualquer outra coisa, menos para ouvir. Eles não estavam ligados no que Jesus estava falando, irmãos. A gente acha muitas vezes que tudo que o Senhor tem falado é para todos, menos para nós. E quando nós não tomamos para nós queremos mudar os outros e nós não mudamos. E o reflexo vem, irmãos. E a gente pensa isso, olha, eles precisam mudar e eu não. O outro precisa mudar e eu não. Essa palavra, irmãos, a gente pensa muitas vezes é para o fulano, é para o ciclano. Essa palavra é para o Beltrano, mas essa palavra é para nós. O Senhor está falando para nós. E para nós finalizar, irmãos, eu quero o verso 18 ler com os irmãos. Então ele disse, assim vós também não entendeis? Como assim? Vocês estavam comigo, vocês estão comigo, vocês estão comigo, comem comigo. Estavam aí comendo pão agora. Acabei de explicar para eles e para todos. E vocês estavam com o ouvido aonde? E não ouviram. Então Jesus chama a atenção deles mais uma vez, irmãos, para explicar, para mim e para você também, o que não pode nos contaminar. Ou seja, irmãos, a gente sabe que, não podemos também, eu não quero que você entenda mal. Eu acho que Jesus aqui não falou para te comer coisa estragada, não. Não, pode comer que está estragado. A gente deu um nariz para te cheirar. A gente cheira e fala, opa, esse negócio não está bom, não. O olfato já te mostra. Mas ainda assim, se você comer algo que te faça mal, Jesus disse aqui para eles. Ora, se você comer algo mal, não vai para o estômago e depois não sai fora? Se você comer algo que faz mal, não sai fora? Vai sair fora, teu organismo mesmo automaticamente vai botar para fora isso que está te fazendo mal. Porque vai para o estômago e não para o coração. Verso 19. Porque não lhe entra no coração. Ele fala aqui agora, mas no ventre. E sai para lugar escuso. É uma pergunta, desculpa. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. E sai para lugar escuso. Ou seja, ele traz para os discípulos, falando, vocês mesmos sabem da relação, vocês são ser humano igual a eu, são igual a todo mundo, então vocês comem e sai a comida que vocês comeram. Então mal não vai fazer. Vocês podem até ficar meio mal indigesto, meio ruim, mas essa comida não vai te fazer mal. Verso 19 ainda. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Aqui, irmãos, traz as considerações, como nós falamos, dos alimentos impuros, que muitos consideram impuros. A qual o Senhor Jesus aqui considerou todos os alimentos puros. Assim mostrando para os discípulos que não havia nada que a tradição dissesse que não podia, que isso, aquele outro, se fosse, era por uma questão cerimonial. Era questão de cerimônia no templo, que não se aceitavam tais coisas, tais alimentos. Mas para se alimentar, todas as coisas eram boas. E são boas. Então, o verso 20, ele continua e diz. Ele dizia, então, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração do homem é que procedem maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Isso, verso 21. Então Jesus aqui, irmãos, explica para nós. Primeiro mostra que o nosso coração, se não tiver uma transformação, não for mudado, irmãos. Por isso que nós precisamos mudar o nosso coração. É dele que brota as coisas ruins. Que não é do que você comeu. Não é da dieta que você vai fazer. Não é porque você não come carne de porco, como eu falei, não come isso, não come aquele outro. Como assim? Eu como. Não tem problema nenhum.
Deus colocou, abençoou e nós podemos se alimentar. E Ele mesmo aqui diz, lá em Atos também vai falar isso. Atos 10, 9, 16, vai mostrar que os animais que Ele criou e tudo que Ele criou não é impuro. Nós falamos no estudo aqui, quinta-feira. Irmãos, para nós finalizar, ainda que nós comamos algo puro que nos faça mal, como eu falei, isso não vai nos contaminar, irmãos. A contaminação está dentro do coração. Eu quero aqui finalizar com você, para você entender o que é o coração. Nesse tempo, irmãos, o povo acreditava que o coração guardava todos os sentimentos. E talvez eu e você hoje poderia imaginar isso também. Porque quando nós passamos por um momento de adrenalina muito grande, situação de medo, nosso coração acelera. Situação de calma, nosso coração está sereno, tranquilo. Você está ansioso por algo que vai acontecer, teu coração acelera. Nesse tempo também tinha esse entendimento que o coração era o centro, ou seja, o controlador de todas as emoções e de todas as ações. Era o centro controlador. Pois dele dependia todo o teu estado emocional. Assim se pensava. Como eu falei, ou ele desacelerava, ou acelera, ou desacelera em certas situações. Então eles tinham esse entendimento. Que o coração ali era um lugar onde nós tínhamos nossas vontades, nossas atitudes, nossas intenções. Era a fonte de todos os pensamentos, ações, palavras. Este era o coração. E este mostrava quem nós éramos como pessoa, quem nós somos como pessoa. Hoje nós sabemos, né, irmãos, que os estudos se avançaram, os tempos se passaram. Nós sabemos que a nossa mente é o que é esse coração. Não é esse coração de carne que está aqui batendo. Ele só reflete o que este coração aqui pensa. Se você sentir medo aqui, teu coração acelera. Se você sentir paz aqui, teu coração se acalma. Mas não é dele que parte essa reação, é da tua mente. É a nossa mente que é o nosso coração. É da nossa mente que saem os pensamentos. É da nossa mente que procedem todas as coisas. Todas as coisas ditas no verso 21, 22 e 23, irmãos, procedem do nosso pensamento. É com o coração, ou seja, com a mente que nós escolhemos fazer o bem ou o mal, o certo ou o errado. Por isso que nosso coração precisa mudar, não é o coração aqui, mas é a nossa mente. Nós precisamos ser renovados, a nossa mente precisa ser renovada em Cristo Jesus. Para que nós vivamos coisas novas. Para que nós possamos fazer uma escolha certa. E se o nosso coração, irmão, estiver cheio de orgulho, que é um dos maiores males, que se não procede, quase todos os males procedem do orgulho. Se nós não quebrantar o nosso coração, não se focar na palavra, não estar cheio da palavra de Deus, não estar cheio do Senhor, irmãos, o nosso coração, a nossa mente vai perseguir, vai nos guiar, vai colocar para as coisas más. Por isso que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. A nossa mente nos engana, porque ela quer as coisas erradas, ela quer as coisas que não fazem a vontade de Deus. É a inclinação natural do homem para o pecado, para as coisas erradas. E do orgulho, irmãos, procedem os maiores erros, os maiores pecados. Porque é por orgulho que um mata o outro. É por orgulho que o casal se divorcia, se separa muitas vezes. É porque eu posso mais. Não, tu é feio. Não, feio é tu. Não, tu é horroroso. Não, horroroso, tu é ridículo. É um querendo ter uma ofensa maior, mas de onde é que vem isso? Do orgulho, irmãos. O orgulho é o principal deles. Eu não vou ficar por baixo não, eu vou responder. Agora, se você está cheio da palavra de Deus, o que você fala? Não, vou ficar quieto. Vou calar minha boca, não vou falar nada. Se falar que tu é feio, tu fala, eu sei, eu sou feio mesmo. Sou feio mesmo. Ou não responde nada, porque está cheio da palavra de Deus. Mas se você estiver cheio de orgulho, irmão, você vai responder ao nível, à altura ou ainda mais, porque o orgulho quer ferir ainda mais a outra pessoa. Por isso que Jesus fala que o principal mandamento que ele deixa é ame o teu próximo como a si mesmo. É o único mandamento, ele fala que eu deixo para vocês. Porque se eu amar o meu próximo, eu não vou querer adulterar, não vou querer matar, não vou querer roubar, eu não vou ter inveja dele. Eu não vou fazer nada que venha ferir ele, porque eu amo ele. Isso é o principal mandamento que o Senhor deixa para nós.
Então, irmãos, nós precisamos ter uma renovação da nossa mente, do nosso coração. Romanos 12, 2, abre para nós, Nilson, para nós encerrar. Eu vou contar bem rapidinho aqui um negócio que aconteceu comigo. Eu tenho uma perca, irmãos, no meu ouvido, sei lá qual deles. É o direito ou o esquerdo, não lembro agora. Mas por quê? Por causa de uma bobiça de juventude, de adolescência. Eu trabalhava desde pequeno, eu trabalho com oficina, de funilaria e pintura. E eu tinha ali uns 17 anos. E nós ia passar uma virada de Natal numa lagoa. E eu peguei e enchi 2 balões de oxigênio e acetileno. Oxigênio até não é tão explosivo, sozinho, né? Porque é o que nós respiramos. Ele só aumenta a intensidade do fogo. Mas o acetileno é um gás extremamente explosivo, irmãos. É uma faísca e puf, é o calor. Eu estou soldando lá na oficina, a peça está vermelha ainda. Está só vermelha, ela não tem fogo ali. Né? A chapa está vermelhinha. Eu só encosto assim o bico perto, ele puf. E já acende de novo o bico, só porque está quente. Por causa do calor. E quando não está vermelho, eu esfrego o bico assim, ó. Que dá uma esquentadinha, ele puf. Ele incendeia rápido. E para te resumir, o que acontece? Esse certo dia eu enchi esses 2 balões e eu estava com o balão aqui embaixo do braço. Né? E o diabo faz a panela, não faz a tampa. Eu com o balão embaixo do braço e com um cigarrinho na outra. Olha só, o incendiário, o homem-bomba querendo se matar. Conversando com meu amigo, estava que nem os discípulos ali, distraído. Jesus está falando, não, mas não sei o quê. Pô, encostei o cigarro naquele balão e pô, explodiu, irmãos. Explodiu aquele balão e fiquei surdo dos ouvidos dos 2 um tempão. Acho que umas 2 semanas. Não ouvia nada, só um zumbido. Hoje ainda eu escuto um zunido, mas voltou meus ouvidos a ouvir, mas teve uma perca. Num dos 2 teve mais. Acho que foi esse, que era onde eu estava segurando. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Agora tu imagina você cheio de gás. Um balão, como esse balão, cheio de gás. Qualquer faísca perto de tu explode, irmão. Qualquer feio, tu pá, não, eu vou te matar. Porque tu me chamou de feio. Porque está cheio de coisa ruim, irmãos. Por isso que a palavra diz que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Ainda que esteja cheio de ar, de oxigênio, chegar perto do fogo, não vai explodir, mas vai estourar o balão. Pá, só deu, não é explosão. Não causa uma explosão. Agora, se nós estiver cheio das coisas do mundo, irmãos, cheio das coisas do mundo, quando qualquer problema, qualquer situação, nós vamos explodir. Nós vamos entrar em uma explosão enorme. E a explosão só traz catástrofe, irmãos. Eu sei como é que é a experiência própria, irmãos. Se a nossa mente não for renovada, se nós não mudar com a palavra de Deus, as coisas só vão mal a pior. Você perde tudo, perde a dignidade, perde o trabalho, perde mulher, perde a esposa, perde os filhos, perde emprego, perde tudo, é só destruição. Se você estiver cheio das coisas do mundo, quer ver uma coisa simples? Veja um filme. Está vendo um filme lá, é guerra, tal, os caras estão matando e tal, e os inimigos vieram daqui, os inimigos de lá, e tu está ali olhando. É só um filme. Mas de repente, quando tu vê, tu já está torcendo para o cara matar mais um. Tu fala, tomara que mate aquele cara. Mata, pega. Veja um vídeo, irmãos. Um vídeo de uma coisa que você acha ruim. Pega ali, tu está olhando ali no Facebook e de repente aparece um vídeo de uma injustiça que tu acha injusto. Que alguém pegaram em 3, 4, bateram num cara, ou alguém fez alguma coisa errada. O teu coração fica cheio do quê? De raiva, de ódio. Se alguém chegar para ti e falar assim, não sei o que, cala a boca. Ah, não, desculpa, era o vídeo aqui, era para eles que era para falar cala a boca. Porque nós estamos cheios de outra coisa, não da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos se encher da palavra de Deus, nós precisamos estar cheio, transbordando da palavra. Para nós encerrar. Assim, pois, como todos os que pecaram sem lei, também sem lei, não, acho que não é isso não, Nilson, espera aí. Que eu acho que eu falei errado para ti. 12:2. Obrigado. E não vos conformei com este século, ou com este mundo em algumas traduções, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser renovada, irmãos. Ser renovada e pela palavra de Deus. E aí nós vamos saber qual é a vontade, a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar com você essa noite. Como, irmãos, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Orando, irmãos, jejuando, estando aqui hoje como você esteve, ouvindo a palavra de Deus. Você hoje recebeu um antídoto para o amanhã.
né? O mundo costuma dizer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu digo para você, não deixe de orar hoje porque vai acontecer amanhã. Ore hoje, já se previna hoje. Hoje você veio e se preveniu. Amanhã, o que vir de ataque contra você, você vai lembrar dessa palavra hoje, vai servir para você como um escudo, como uma espada, como algo que vai te fortalecer nessa semana. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos estar cheios, ainda que o fogo se aproxime de nós, ainda que venha atribulações, ainda que venha dificuldades. Nós estando cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, tendo a mente renovada, nada disso nos afligirá. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco, Pai. O Senhor tem sido maravilhoso, Pai. O Senhor tem estado, Senhor Deus, ao nosso lado. O Senhor tem nos conduzido, Pai, e assim, Senhor Deus, nós te glorificamos, Deus. Pai, que o Senhor possa nos mostrar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, e que nós possamos andar por ela, Senhor Deus. Não seja feita a nossa, mas assim a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. E que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que o orgulho não venha brotar em nosso ser, Pai. Pai, quebra Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos dá orgulho, Pai. Pai, derrama da Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Nos diminua e que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Pai, que nós entendemos nessa noite que nós precisamos estar com o nosso coração mudado. Que não é os outros e que cada vez que nós pensemos nos outros, nós lembre de nós mesmos. Lembre nesse momento que nós precisamos mudar. E que talvez através da nossa mudança, muitos outros mudarão, Pai. Muitos outros que olham para nós, falam, olha como ele mudou, olha como ela é diferente. Tem algo diferente na vida dela, tem algo diferente na vida dele. E que vai mudar a minha vida. Eu preciso também ter essa mudança que essa pessoa tem. Pai, então, Pai, eu te louvo, Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez, Pai. Por essa palavra, Senhor Deus, e que o Senhor venha, Senhor Deus, nos coordenar, nos conduzir, Senhor Deus, renovando a nossa mente. Coloque em nosso coração o desejo, Pai, de orar cada vez mais, jejuar cada vez mais, ler mais a Tua palavra, estar cheio da Tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ser condutores, Pai, das boas novas e não das más notícias, Pai. Não das coisas ruins, Pai, não bombeiros que apaguem fogo e não pessoas que cheguem e aumentem o incêndio, Pai. Assim, Deus, eu te peço, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, você pode aplaudir Jesus Cristo? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos consagrar nossos dias, nossos